Olá, eu sou Mônica Bergamo e esse é o programa Ponto a Ponto. Junto comigo está o cientista político Antônio Lavareda. Aqui no Ponto a Ponto, semanalmente selecionamos dados de algumas das principais pesquisas de opinião para nos ajudar a discutir política e políticas públicas no Brasil. E para falar sobre educação sexual, nós recebemos no Ponto a Ponto a diretora do Instituto Kaplan, Centro de Estudos da Sexualidade Humana, Maria Helena Vilela. Bem-vinda ao Ponto a Ponto, obrigada por aceitar o nosso convite. Obrigada a vocês por essa oportunidade. Eu queria começar perguntando como é que dá para a gente discutir educação sexual num ambiente tão envenenado como está o ambiente brasileiro, em que uma filósofa americana, Judith Butler, vem para o Brasil e é atacada. Ela mesma esclareceu que a palestra dela era sobre um outro tema, mas é atacada por ser uma pessoa conhecida por falar sobre questões de gênero. Está dando para discutir isso de uma maneira séria no Brasil hoje, doutora Maria Helena? Está dando para a gente discutir, mas a gente está tendo hoje um retrocesso em termos de todas as conquistas, né, que já se conseguiu em termos de se falar em educação e sexualidade e até mesmo de se fazer tanto nas escolas quanto em casa, porque durante muito tempo essa educação em sexualidade ela era tomada como através de um diálogo do silêncio, ficava tudo, você entendeu, né? Mas não era explicitado. A gente conseguiu dar um passo à frente desde os final dos anos 80, com a chegada da AIDS. As escolas se uniu, né, a educação se uniu à saúde para a gente começar um trabalho, retomar um trabalho na escola, coisa que durante a ditadura de 60 e 64, né, foi proibido nas escolas, porque ela vinha sendo feita. Não é uma novidade, na verdade, né? E ela foi proibida. Então, foi retomado todo esse trabalho nas escolas. E a gente está num processo hoje de uma conquista de professores que hoje se sentem mais à vontade para abordar esse tema e, ao mesmo tempo, assim, achando que ele tem convicção de que a escola não pode mais fechar os olhos para o comportamento sexual que está lá. Mas a educação sexual é uma obrigação? Ela é obrigatória no currículo? Não, né? Não, ela não é obrigatória. Ela entrou como tema transversal. Certo. E como tema transversal, a escola ela pode aderir ou não a alguns projetos e ela pode fazer ou não. Agora, o ideal seria que ela fizesse. Para isso, todos os professores teriam que ter uma capacitação em sexualidade, coisa que não é feita em nenhuma faculdade, na verdade, não é só na de pedagogia, mas é em nenhuma faculdade. E, ao mesmo tempo, a escola ter claro qual é o meu objetivo com esse trabalho de educação sexual. É prevenção de gravidez na adolescência? Então, aquele conteúdo que será abordado de forma transversal tem que ter a ver com coisas que colaborem com isso. Então, esse trabalho ainda não foi feito nas escolas. Por isso que me espanta nessa guerra, né, e todo mundo aí acusando as escolas de uma forma tão cruel. Como se as escolas tivessem, avançadíssimas. Avançadíssimas, fazendo esse tipo de trabalho com a maior naturalidade. E não é bem assim. Até um trabalho mais simples, como é o trabalho de prevenção de gravidez, que é uma coisa mais biológica, que é algo que a gente trabalha com dados muito mais concretos, né? Muitas vezes esses professores se sentem despreparados para fazer esse tipo de atuação e com receio de abordar. Então, falar de gênero, falar de orientação sexual, que é algo muito mais complexo, isso ainda vai levar um tempo para a gente ter professores, de fato, preparados para fazer esse tipo de abordagem. Mas essa distorção que foi feita em termos do que se faz em um trabalho de educação sexual, isso foi um desserviço terrível para a nossa sociedade. Porque as pessoas partem de um princípio que todos os jovens em casa e todas as crianças em casa contam com pessoas que têm condições e interesse em educar os seus filhos e mais, e educar, porque educar todos nós educamos. Agora, se é uma educação adequada ou não a uma realidade que a gente vive hoje, aí são outros 500. Eu vou lhe interromper um minuto para apresentar uma tela, apenas uma tela nesse bloco. Sua opinião, a partir de que idade os alunos dos gêneros de escolas públicas deveriam receber aulas de educação sexual? Uma pesquisa do IBOP, do início desse ano.
a maior parte diz que a partir dos 13 anos ou mais, 42%. Antes dos 10 anos, apenas 10%. E a partir dos 10, 36%. Então, o contingente majoritário diz que só se devia começar a falar sobre sexo para as crianças a partir dos 10 anos de idade, e uma porção importante, 42%, 4 em cada 10 pessoas dizem que seria apenas a partir dos 13 anos. Comentário que eu queria fazer, que na verdade é uma pergunta. No passado, décadas atrás, as crianças recebiam, em casa, elas não recebiam educação sexual, ou seja, era um local em que elas recebiam, não recebendo educação mas era uma sexual. educação E as escolas não havia nada a respeito. Depois, provavelmente ali nos anos 60, eu acho que ali, o final dos anos 50, em algumas escolas brasileiras começou a haver algumas iniciativas nessa direção. Isso prosperou, como você lembrou, a necessidade de enfrentar a questão, o drama da AIDS, como assomou no início da década de 80, chamou atenção, convocou aí essa aliança Saúde e Educação. E, mais recentemente, essa onda regressiva na sociedade tem, de certa forma, vetado ou tentado vetar esse tipo de postura, esse tipo de ensinamento. Hoje é uma coisa ainda mais dramática essa postura do que no passado, porque hoje as crianças têm acesso, recebem, entre aspas, uma educação sexual na internet. Qualquer criança hoje vê práticas sexuais, o corpo dos gêneros, o corpo desnudo, etc., na internet. É uma coisa, e a partir de qualquer momento. Como é que é isso hoje? Como é que se dá hoje? As crianças demandam na sala de aula, vendo do ponto de vista das crianças, por conta desse bombardeio de informação da internet, as crianças demandam isso na escola ou como é que elas se comportam? Primeiro, a gente precisa entender que... E essa coisa dessa idade? Pois é, a questão é assim, o que eles estão entendendo como educação sexual? Porque muitas vezes... Isso é uma amostra geral da população. A imagem que... Quer dizer, o pensamento que as pessoas têm em relação a um trabalho de educação sexual na escola é de que se vai falar sobre sexo com a criança. Sobre práticas sexuais. Práticas sexuais. Então, o trabalho de educação em sexualidade, o que ele menos inclui são as práticas sexuais. Claro. Né? Porque a sexualidade, na verdade... Eles pensam que é um catecismo de Kama Sutra. Exatamente. Mas, na verdade, a sexualidade ela tem vários fatores que vão interferir no nosso comportamento sexual. Inclusive, principalmente, a nossa autoestima. Então, quando, por exemplo, a escola ela está trabalhando como é que eu diria? Uma capacidade da criança, que é uma capacidade que dá a ela uma condição melhor dela se olhar como alguém positiva, que tem com que contribuir, isso, na verdade, também está se mexendo aí para transformar essa pessoa, ou para dar a essa pessoa uma percepção sobre ela, de que ela é alguém que vale a pena. Uma pessoa que sabe que vale a pena, ela, quando se torna adolescente, ela tem muito mais condições de negociar, por exemplo, o uso de uma camisinha, o cuidado com a sua prevenção, ou seja, ela se torna uma pessoa importante. E quando ela se torna para ela mesma uma pessoa importante, ela, então, consegue se autocuidar. Mas... se você olhar, por exemplo, a educação em sexualidade para falar sobre relação sexual, não tem por que falar sobre isso com criança, porque para a criança isso não tem o menor sentido, a não ser quando ela pergunta de onde vêm os bebês, que alguns pais até colocam que vem de uma relação sexual. Mas isso não vai interferir no desenvolvimento dela, nem vai afetar absolutamente nada o desenvolvimento dessa criança. Agora, quando essa criança se transforma num adolescente e que ele chega por volta dos seus 12, 13 anos, aí essa fala sobre atividade sexual, interesse sexual propriamente dito, isso precisa ser conversado. É nessa fase que começa esse interesse maior, não é isso? Exatamente. Mas a educação deve começar Agora, lá de baixo. a educação em sexualidade, você fala da questão de gênero. Então, o que se colocou nas redes sociais e que houve todo esse barulho e esse medo nas famílias? É que a educação sexual nas escolas para criança ia transformar a sua filha em um menino e o seu filho em menina. E não tem nada a ver uma coisa com a outra.
né? Então, todo um trabalho de gênero, o que se quer dentro dessa percepção do trabalho de gênero é exatamente o respeito, é trabalhar o respeito pela diversidade. Sim. O respeito pelas pessoas. E se uma criança sabe, desde pequena, que existem casais homossexuais, que existem famílias que não são constituídas só com um homem e com uma mulher, se ela amplia esse conhecimento dela, quando ela se depara com esse fato, isso para ela não é uma surpresa, ela vai lidar com isso com mais naturalidade. Mas o que se pensa? Não, se falar sobre isso, meu filho vai se tornar um homossexual. E aí o que eu costumo dizer para eles se fosse assim, não haveria homossexual. Né? Porque nós fomos criados e aprendemos por milhares e milhares de anos que só há possibilidade de família, só há possibilidade de relacionamento afetivo se for entre um homem e uma mulher. Então, todos esses homossexuais são filhos de heterossexuais. Claro. Né? Então, não é falando, não é sabendo, não é conhecendo, muito pelo contrário. Isso dá à criança mais condições dela lidar com a vida dela. Eu queria, então, introduzir a questão do... Introduzir não, como sequência, falar um pouco sobre o famoso kit gay, que não é kit gay, é um kit anti-homofobia, que se tentou adotar nas escolas, ainda no governo Dilma. Foi uma ampla discussão, com muitas conferências, isso foi para o Congresso Nacional, foi debatido, foi aprovado, se criou um material, esse material era experimental, no plano federal acabou vazando e houve uma certa comoção, até o então deputado Antony Garotinho, hoje preso, né, fez um escândalo, né, e forçou pela queda do Palocci, enfim, só para fazer uma certa memória. Depois se descobriu que em São Paulo já existia um kit anti-homofobia, que o próprio governo de São Paulo distribuía um kit, ainda que seus candidatos atacassem esse kit nas campanhas eleitorais. Como é que a senhora vê, nessa perspectiva, o fato desse kit ter sido brecado, né? Que a presidente Dilma veio a público e falou, não é para distribuir mais, não é para ter mais esse kit anti-homofobia. O que isso significou em termos de retrocesso nessa questão que a senhora estava falando, de se implantar, de fato, uma educação para evitar preconceitos, evitar violências, de se respeitar a questão do gênero, a questão da opção das pessoas? Eu acho que esse foi o primeiro momento marcante nesse sentido, né, de proibição da educação em sexualidade, de algum tema de educação em sexualidade nas escolas, desde que isso foi retomado nas escolas, né? Eu acho que isso marcou bastante, porque como teve um ibope muito grande e isso caiu nas redes sociais, isso, de uma certa forma, foi o primeiro ponto que incentivou, começou a criar um medo nas escolas, né? Um medo, e os pais passaram a questionar o trabalho de educação em sexualidade dentro de um outro parâmetro, né? Antes, eles não, até melhor que a escola faça, porque eu não entendo desses assuntos mesmo. Então, para ele, a questão falar sobre sexo, falar sobre corpo, para muitos pais ainda era muito difícil, isso não tinha problema. Mas quando chegou falar sobre a homossexualidade, falar sobre a homofobia, ou seja, fazer um trabalho nas escolas onde isso diminuísse a violência a essas pessoas, ele foi entendido como um estímulo à homossexualidade. E essa visão distorcida que foi plantada, né, nas redes sociais, na mídia e tudo mais, criou uma aversão das pessoas, ou seja, criou uma aversão sobre a temática. E ressentimento, então, com todo esse movimento que existe, esse ressentimento virou quase que ódio. Eu tenho uma página no Facebook e fiz um vídeo explicando o que aconteceu no MAN em termos de educação sexual para aquela criança que estava ali presente. Eu fui atacada de uma forma, sabe? O que a senhora falava no cruel. Vídeo, professora? Eu fiquei curiosa porque essa era uma das minhas perguntas sobre O que a senhora falava nesse vídeo, antes da gente chamar as telas? Eu falei nesse vídeo, primeiro, que aquele não era um ato de estímulo à pedofilia. Ali não existia nada de estímulo à pedofilia. Aquilo era uma situação artística e que não estava direcionado para a criança. Então, a gente não podia acusar
aquele evento como um evento de incentivo à pedofilia, como estava caindo nas redes sociais. Segundo, eu falei como é que era para a criança participar de um evento como aquele, ou seja, quais seriam os prejuízos para uma criança. Né? E o prejuízo para a criança que está presente numa situação onde há um nu público, quando ela vive numa sociedade que o nu não é público, é privado, é que ela vai fazer confusão entre o que é de fato público ou privado com relação ao seu corpo ou o corpo do outro. Mas se essa mãe, né, que é uma mãe que talvez lide bem com essa questão do nudismo, também, né, que ela é artista, vive talvez numa comunidade muito mais liberal, para ela conversar sobre isso e explicar, contextualizar isso para o seu filho, talvez não seja um problema. Agora, para mães e pais que não têm essa facilidade e que têm até dificuldade, né, de lidar com uma situação como essa, de fato, essa criança estar lá presente pode ser afetar, né, nesse desenvolvimento dela, desse conceito sobre o que é público e o que é privado em relação ao corpo dela. Mas... Aí foi um escândalo. Foi? Meu Deus do céu. Né? O xingamento mais leve era a velha safada. Mas eu fiquei abismada com a violência das... Virulência, contundência. Dos comentários. Mas o promotor que cuida desse caso, ele falou uma coisa, só antes de introduzir as celas, que eu achei interessante. Ele falou, o problema não era necessariamente a criança estar lá, e sim, quem estava lá estava preparado para ver o que viu. Quem viu pela internet é que não estava preparado. E aquele filme nunca poderia ter sido feito, Exatamente. Nunca poderia ter sido divulgado. Esse era o verdadeiro problema, porque não era uma exposição pública a céu aberto. Quem queria entrava e via, quem não queria... Não, e não era indicada para criança. Lógico. Né? Então, Eu vou pedir licença para nós expormos aí mais telas com dados de pesquisas. Agora, a pesquisa do IBOP, aquela mesmo do início do ano. Concorda ou discorda que aulas, livros didáticos distribuídos nas escolas a partir dos 13 anos tratem de informações sobre doenças sexualmente transmissíveis e forma de prevenção? 87%. Você vê aí que quando vai a questão para a saúde e tudo, aí uma maioria amplíssima se forma a respeito. Discorda em parte, discorda totalmente, existe em qualquer sociedade, mas aí cai para 8%. Provavelmente, porque ali está falando em doenças sexualmente transmissíveis, forma de prevenção. Uma segunda tela, concorda ou discorda que os professores promovam debates sobre o direito das pessoas viverem livremente sua sexualidade, independentemente de serem heterossexuais ou homens? Concordam totalmente 72%, e 23% já de discordância, ou seja, já se aproximando de 1/4 da população aí da amostra de entrevistados. E a terceira e última tela nesse bloco, concorda ou discorda que professores e professoras discutam com alunos sobre a igualdade entre mulheres e homens? Aí no capítulo igualdade, 83% concordam e discordam ainda assim, em parte, ou discordam totalmente, 13%. Eu gostaria de ouvir sua opinião sobre isso, e lembrando que se essa questão da sexualidade e da educação sexual, o que parece ali, que toda vez que essa discussão e essa temática chama a atenção, quanto é importante para prevenir doenças, prevenir efeitos negativos, ganha mais adesão da sociedade, se não há alguma coisa de comunicação que pudesse ajudar aí essa postura mais esclarecida, mais liberal, mais progressista por parte de quem... como você entende isso como importante, uma coisa, e nessa direção. E outra coisa associada, a Mônica falou numa exposição, eu lembrei de outra a qual eu compareci recentemente, a história da sexualidade no MASP. Exposições como aquela, onde não tem nada de absolutamente chocante, não tem nada de agressivo, seria importante que as escolas públicas, escolas privadas, levassem os garotos e as garotas para conhecerem, para visitarem uma exposição como aquela. Qual é a sua opinião a respeito? Muitas perguntas. Lembrando que essa exposição foi estabelecido um limite de 18 anos, só com pais poderiam comparecer. Depois isso caiu, mas será que não seria positivo que, acompanhado dos professores, esses alunos tivessem a oportunidade de serem expostos a uma exposição como aquela? Olha, eu acho que
tudo que a gente pode aprender na nossa vida e isso servir como suporte para a gente ampliar a nossa bagagem e poder tomar as nossas decisões de forma mais assertiva, né? Então, quanto mais bagagem tem um jovem, mais esse jovem tem condições de decidir melhor sobre a sua vida, de acordo com seus valores, com sua religião, com a sua estrutura familiar, enfim. Enfrentar os desafios da idade madura. Exatamente. Então, eu acho que seria maravilhoso se esses jovens, né, pudessem, jovens que eu estou falando aqui, em torno dos seus 13 anos em diante, eles têm perfeitas condições de acompanhar uma exposição como essa, de entender uma exposição como essa e de ampliar o seu conhecimento. Isso sem dúvida nenhuma. Com relação a... Eu falava da questão de trazer o... No Instituto Kaplan, nós temos como nossa missão exatamente o trabalho com prevenção. A prevenção de gravidez na adolescência. Quando você diz, desculpa, só para explicitar melhor minha questão aqui, quando você aborda a questão da educação sexual, trazendo o componente, olha, a educação sexual é importante, entre outros motivos, além de construir a identidade das pessoas, que ajuda a prevenir doenças. Aí você nota que tem uma adesão maior da sociedade a isso, entendeu? Sim, porque e eu perguntei se essa estratégia de comunicação, será que não podia ajudar aí a vencer uma resistência maior da sociedade? Sim, porque uma das coisas que assim, a gente pensa muitas vezes que um trabalho de prevenção de doença sexualmente transmissível ou de gravidez na adolescência, você tem que ir lá ensinar sobre métodos contraceptivos e dizer use camisinha e ponto. E não é assim. Né? A gente já viu, várias pesquisas já foram feitas, e não é só você dizer isso que você vai fazer com que um jovem entenda que vale a pena ele se prevenir. Para que ele entenda que vale a pena se prevenir, ele tem que encontrar motivação. Valorizar isso. Valorizar isso. Antigamente, a gente tinha aí a questão moral. Então, era uma vergonha uma garota ficar grávida, era uma vergonha pegar uma doença sexualmente transmissível. Hoje, essa realidade já não existe mais. Claro que você ainda vai encontrar alguns núcleos sociais onde isso ainda é vergonhoso, mas já não é mais tão vergonhoso como foi há 40, 60 anos atrás. Né? Então, hoje o que motiva é eles perceberem aonde está a dificuldade deles para se prevenir e por que se prevenir. Então, a motivação é importante, mas a gente tem que trabalhar o comportamento. E esse comportamento, tanto das meninas quanto dos meninos, são comportamentos que eles adquirem desde pequenininhos. E são comportamentos ligados exatamente ao gênero. Então, se você é menina, você é educada na sua vida para você ser mais submissa, você abrir mais concessões, você vê na relação que existe dentro de casa, porque não é só uma questão de falar, é uma questão dela lidar. Então, ele vê dentro de casa que há não é uma relação horizontal entre pai e mãe, que o pai manda, a mãe obedece. E nessa criança que vive com esse tipo de contexto, ela vai perceber o quê? Que a menina tem que ceder, que a menina tem que obedecer. E o menino aprende que, por exemplo, ele não pode chorar, que ele não pode negar fogo, qualquer menina que dê bola para ele sexualmente, ele tem que estar presente, ele tem que correr risco. Então, um garoto que aprende que ele tem que, para ele ser macho, ele tem que correr risco, o que ele vai decidir no momento de uma relação sexual e que ele não tenha um preservativo? Negar fogo, correr o risco de brochar, ou vai correr o risco de engravidar e pegar uma doença sexualmente transmissível. Pegar uma doença sexualmente transmissível e engravidar é coisa de macho. Agora, brochar ou negar fogo, dizer que não vai transar, isso não é. Então, eles acabam, por esse comportamento, interferindo. Então, quando a gente faz um trabalho de prevenção de gravidez na adolescência ou de doença sexualmente transmissível, essa conversa sobre o comportamento do menino e da menina também vem à tona para que a gente possa falar. Então, quando a gente fala em fazer um trabalho com gênero, né, discutir as diferenças entre homem e mulher, não é para fazer um ser o outro, nem o outro ser um, mas sim da gente perceber no que a gente pode melhorar nesse comportamento para evitar riscos. Evitar risco. Por exemplo, gravidez não é uma questão de prevenção do homem. Hoje, todo um trabalho que está sendo estudado e voltado para trabalhar o homem, para que ele assuma, sim,
é dele direito também. e dever dele também se prevenir. Para começar esse terceiro e último bloco nosso, eu queria lhe perguntar, nós falamos, você insistiu, concordando ali com 42% da população, que num dos blocos, numa pesquisa que nós apresentamos, eu acho que no primeiro bloco, 42% dizia, olha, é a partir dos 13 anos que deve haver educação sexual, etc. e tal. E você mais ou menos concordou com isso, mas educação sexual no sentido do entendimento das práticas sexuais, etc. Mas você chamava a atenção que também na infância, na fase anterior, logo ali nos primeiros anos escolares, era importante começar a introduzir uma consciência do corpo, etc. Uma educação mais ampla nesse sentido. O que é que o espectador pode entender exatamente? O que é uma criança desde cedo, né, bem nova ali, ela já deve receber como informação nessa dimensão na escola? Eu concordo que, por exemplo, os alunos, a partir de 13 anos, eles têm mais um interesse e uma possibilidade de contato de vir a viver a sua vida sexualmente ativa. Portanto, aí é indispensável. Potencial de práticas sexuais ele já tem. Não só o potencial de práticas sexuais, como também o trabalho de prevenção muito mais intenso nesse sentido deles entenderem o que de fato vai interferir ou não nessa questão da prevenção com relação à sexualidade e a prevenção contra a gravidez na adolescência, DSTs, com relação também, nesse momento dos 13 anos, ele tem aí definido, de fato, a sua orientação sexual, a quem ele deseja sexualmente, se é alguém do seu mesmo sexo, se é alguém do sexo oposto. Então, esse é um momento onde eles, de fato, têm muitas questões para serem esclarecidas. Então, é muito importante que eles contem com um apoio maior a partir dessa idade. Agora, a educação em sexualidade, ela começa desde a hora que a gente nasce. E é muito interessante porque as pessoas dizem assim, não, a educação sexual tem que ser feita pelos pais. Sem dúvida nenhuma, os pais, em primeira instância, é quem educa os seus filhos sobre sexualidade. Mas essa educação não é restrita só aos pais. Essa educação, ela vai acontecer querendo ou não querendo, a escola implantando ou não implantando nenhum tipo de programa, ela vai acontecer naturalmente com todas as pessoas que são significativas para aquela criança, ou para aquele adolescente, ou para aquele adulto. Ou seja, basta que essa criança tenha um vínculo afetivo, a postura daquela professora com relação ao ser homem, ao ser mulher, ela vai ser observada e vai ser admirada ou não por aquela criança. Claro que em casa ela também tem essa educação e também está sendo recebida essa educação em casa. Mas o que é importante a escola saber? Que eles estão fazendo essa educação, mesmo que eles não estejam fazendo um trabalho de educação em sexualidade. Organizado. Porque isso está sendo passado para a criança. Nem que não seja conscientemente pela organização escolar, né? Exatamente. Então, porque isso é da natureza das pessoas, né? Você cria um vínculo afetivo, aquela pessoa vai ser importante para você, você vai ouvir o que ela tem a lhe dizer e como ela vê a vida. Agora, existem algumas questões que a gente pode, desde a infância, ajudar essas crianças. Você perguntou, as crianças trazem esse tipo de demanda para a escola? Hoje trazem. Quando eu era criança, a gente não levava, porque era proibido a gente falar de sexo, de sexualidade, ou seja, nem passava pela cabeça da gente. Ai de nós! E se passasse, deletava. E se passasse, era castigo mesmo, entendeu? Você era totalmente reprimida em relação a esse tipo de situação. Hoje nós temos a educação infantil hoje é uma educação mais liberal, em todos os aspectos. E a criança hoje tem o direito de fazer perguntas, de questionar. Você acha que isso está correndo risco de verdade? Ou é só uma onda, assim, que nós estamos passando dessa coisa de conservadorismo? Ou só a internet deixou visível algo que já existia e não tinha como se manifestar? Eu acho que a internet abriu um canal muito maior, né, de a gente ouvir outras pessoas e dessas pessoas se manifestarem. Mas corre algum risco? Você acha que é um risco de um retrocesso real? Ou é só uma disputa? Eu acho que existe hoje uma disputa e com essa disputa você acaba criando medos e com esse medo as pessoas ficam mais arredias
a dar esse passo. Deixa eu colocar um dificultador nesse raciocínio aí seu. Não lhe parece que o aumento do peso das bancadas evangélicas, que em geral são deputados que têm uma atitude mais conservadora e são militantes de posturas às vezes consideradas regressivas nesse terreno, o aumento do peso dessas bancadas colocaria efetivamente em risco, tal como Mônica hipotetizou, essa questão? Como aconteceu com o kit anti-homofobia. Embora o kit anti-homofobia não existisse, continuou não existindo. Né? Não retrocedeu, simplesmente não avançou. Não avançou, Mas exatamente. o que o Lavareda coloca é que há o risco de um retrocesso. Não, existe hoje, houve já, esse risco, não é que há um risco de retrocesso, a gente está vivendo um momento de retrocesso. Porque a gente tinha famílias que não tinham o menor problema com educação em sexualidade e que, diante, né, desses vídeos, dessa quantidade de vídeos que foram postados nas redes sociais... alarmismo histérico, e todo esse posicionamento de uma série de deputados, o fato de terem tirado, né, do currículo das escolas o termo educação em sexualidade e educação em gênero, ou seja, na hora que estava se criando esse currículo escolar, São Paulo, que é um dos estados mais evoluídos, uma das capitais mais evoluídas, foi um dos primeiros a negar isso. Então, esse fato foi um fato muito chocante para quem entende que a educação em sexualidade ela é uma educação que precisa acontecer, porque a escola não lida com uma questão individual dos seus alunos, ela lida com um coletivo. E o coletivo mostra aí o índice de gravidez na adolescência, que é muito alto, o índice de violência às pessoas que são homossexuais ou transexuais, a violência contra a mulher, as mortes, os feminicídios que existem. E eu estava lembrando há pouco a internet, o maior número de consultas na internet, mas sites de sexo, etc. E boa parte das crianças estão aí, estão incluídas nesses frequentadores. E para muitos adolescentes, é através dos sites de sexo que eles aprendem a fazer sexo. Então, na verdade, é uma hipocrisia negar a sexualidade, porque negar a sexualidade é a mesma coisa que te negar a dormir, te negar a comer, porque ela faz parte... Negar a natureza humana. Da nossa natureza, né? Não adianta então, fingir você pode até fingir que não existe, exato, mas o que isso não vai você tem que significar que ela não fazer existe. é aprender a lidar com ela. Claro. Hoje, o jovem tem uma vida sexual muito mais liberal do que se teve anteriormente. Não é? Hoje ele tem condições de viver, sim, a sua liberdade de fazer sexo na hora que ele quiser e bem entender. Porque os pais e nem a sociedade têm mais controle sobre a nossa vida sexual. Porque não é mais interessante para a sociedade controlar o comportamento sexual nem da mulher e muito menos do homem, que nunca teve tanta necessidade de controle. Então, hoje... A atitude que um jovem toma em relação à sua sexualidade depende da bagagem que ele traz com ele. Se a bagagem dele é quase nada, ele está muito mais vulnerável do que aquele jovem que teve a oportunidade de conversar com alguém, ou na escola, ou na sua casa. Então, esse jovem está muito mais preparado, né, para lidar com as adversidades que pode acontecer quando ele põe em exercício a sua vida sexual. Professora, doutora Marilena, desculpa, a gente infelizmente chegou ao fim do programa. Quero convidar a senhora para voltar muitas vezes. Voltaria com o maior prazer. E agradecer muito a gentileza de ter vindo aqui debater com a gente. Eu que agradeço. Muito obrigado pela presença e entre em contato com a gente pelo e-mail pontoa.band.com.br, pelo Twitter @pontoa.news ou acesse nossa página no Facebook. Muito obrigado pela audiência e até a semana que vem. E você pode rever o programa de hoje, todos os que já foram ao ar, no site www.bandnewstv.com.br. Muito obrigada pela companhia e até o próximo Ponto a Ponto.